Tudo bem? Eu vou ficar um tempinho. Bom, entre preconceitos e preconceitos eu tô aqui. Vou começar a fazer essa série de vídeos. Hoje é o meu primeiro vídeo. E eu fiz algumas colinhas, né? Eu sou Max Weber e trabalho com cabelo e maquiagem há mais de 2 décadas. Daqui a pouco eu completo 3 décadas. E eu comecei com 21 anos. E a gente vai também postar esse vídeo depois. Mesmo se ele cair, a gente continua depois. Bom, eu fiz umas colinhas. Tudo bem, gente? Bom, tem bastante gente entrando. Que bom, feliz. Eu vou acenar, mas eu vou começar a falar. Eu queria que vocês enviassem as perguntas e se eu não conseguir responder hoje... Ai, que bom, tá entrando bastante gente. Eu respondo pra vocês durante os posts. Bom, tá batendo uma luz, aí reflete o óculos, mas eu não consigo ler sem o óculos. Bom, eu sou Max Weber e comecei minha vida e interesse por maquiagem com 14 anos. Música, videoclipes e a cena, né? A cena dos anos 80. Em 87, eu tinha 13 para 14 anos e eu comecei a trabalhar com 14 anos. Então eu comecei a ter interesse pela música e pelas imagens. Esse foi meu início. Não sabia que eu ia ser, nem o que eu ia me tornar. Eu sabia que eu tinha um desejo, que era conhecer a Naomi, que eu queria conhecer a Naomi. Bom, anos 80, cabelo e maquiagem, eu era office boy. Conforme foi passando o tempo, eu comecei a praticar com os meus amigos, minhas amigas e... Caiu de novo. Com 21 anos eu comecei meu curso. O curso era de cabelo, aprendi a cortar, cabelos masculinos e femininos, e na época tudo era um módulo só, não existiam tantos módulos assim. E nem tanta informação. Oi, tudo bem? Despertou. Então eu comecei meu interesse bem cedinho, né? Com os videoclipes no Madonna, Michael Jackson, George Michael, supermodels, desfiles, e assim eu comecei minha vida. Bom, meu interesse começou aí, surgiu aí, né? Quando eu comecei a entender um pouco mais de música, roupas e amigos, a baladas, a night, e comecei a sair um pouco. Ela não reflete tanto em mim e eu não reflito tanto ali. Quando eu era mais jovem, eu comecei a cortar meu próprio cabelo, dava uns erros terríveis. Mas com 21 eu comecei a ter a sorte de ter um curso. Nesse curso de cabelo e maquiagem, que a gente aprendia a cortar, secar, tingir, fazer tudo que um cabeleireiro precisava saber, era um curso de 9 meses. Você nascia e começava, né, a tipo mamar, e depois engatear e andar. Depois que eu acabei esse curso, eu comecei a praticar, mas eu morria de medo eu não tinha segurança de atender um cliente. Então eu fiquei um ano parado atendendo irmãs, eu tenho 2 irmãs, a André e a Vivi. Comecei a fazer nelas 2 e com o tempo eu fui me melhorando na maquiagem. Na época, fazer uma pele natural, pra mim, era usar... Eu lembro, sou Rosita, maquiadora dos anos 80, te admiro muito, você é excelente. Ah, obrigado, Rosita. Então eu achava que, tipo, quando alguém me falava que eu tinha que fazer, opa! Gente, marinha de primeira viagem aqui. Pronto, voltou. Quando alguém me falava, Max, você tem que fazer uma pele natural. Eu falava, nossa, uma pele natural. Então vamos lá, eu tenho esse face chart aqui, uma pele natural. Eu pegava toda essa área, passava uma base só. Falava, nossa, como assim passar uma base só, né? E pra mim essa era a pele natural, era uma base e um pó e só. Com o tempo eu descobri que a gente tinha áreas que a gente podia maquiar e não maquiar. E quando a gente precisava tirar a máscara ou nos mascarar. Então a maquiagem começou a fazer sentido pra mim depois que eu comecei a perceber que maquiagem não era só o fato de ter uma base, um pó, batom, um cílio. Era tudo que revestia esse corpo. Tudo que protegia esse corpo, né? Ou que criava um personagem pra esse corpo. Ou que me deixava
de um jeito que eu gostaria de estar, segura. A maquiagem me dava esse poder. Eu comecei a me montar bem cedo e aí comecei a descobrir sobre os contornos, né, do rosto, luz e sombra, mas era tudo muito intuitivo. Eu comecei a fazer tudo muito intuitivamente. Com o tempo, eu comecei a trabalhar com maquiagem e cabelo, porque as pessoas faziam mais cabelo do que maquiagem, né? Maquiagem era só festa e ainda mais na Zona Leste, eu sou da Zona Leste. Meus pais são paraibanos, eu sou paraibano. Eu vim com 2 anos para São Paulo e queria fazer tudo sobre essa história de beleza. Bom, eu descobri o quê? Que nós, né, nós refletimos ou retemos a luz. A partir do momento que essa luz chega em nós, né? A gente só consegue enxergar com a luz, é lógico. Há teorias que dizem que não, que a gente consegue enxergar melhor no escuro, mas isso é um outro assunto, não para hoje. E aí eu dei o start com 22 anos, na casa da minha mãe mesmo, começando num salãozinho, como o povo fala, de fundo de quintal, nem era quintal porque era quarto. E aí foi crescendo, foi expandindo, as pessoas foram entendendo, foram sabendo que eu trabalhava lá e começaram a ir. A maquiagem veio bem depois, mas eu me maquiava e maquiava todos os meus amigos. Então isso começou a me ajudar muito. Transformar homens em mulheres foi uma coisa que me ajudou muito a ter o equilíbrio. O visagismo e os personagens, né? Que era o que a gente queria. As supermodels na época. Bom, e aí eu comecei a descobrir que aquela maquiagem que eu fazia em mim, né, e nas drags, na época transformistas, não era a maquiagem que uma pessoa que ia pra uma festa ou um casamento gostaria de ter, que era uma maquiagem muito pesada. Na época os produtos não chegavam no Brasil, a gente tinha pouquíssimos produtos e os produtos que a gente conseguia tinha uma mesbla, não sei se vocês conhecem ou se alguém é desse tempo, tinha uma mesbla do lado, na frente do Teatro Municipal. Lá tinha Helena Rubinstein, Max Factor. Max Factor era incrível. Só que para comprar um pan stick da Max Factor demorava 1 mês, 2 meses, tinha que juntar uma grana, era falta de grana. E aí eu fui começando a praticar essa coisa de maquiagem. Passou 10 anos, eu pratiquei 10 anos, com 31 eu entrei na minha primeira agência de maquiadores, né? Minha primeira não, na Duda Molinos. Fui conhecendo outras pessoas da área e aí consegui chegar na Molinos. Com 31 eu entrei na Molinos, conheci alguns profissionais, eu era super jovem, na época era muito difícil a chance, né, ser dada para uma pessoa que era jovem, mas eu tive a chance de conhecer um maquiador que fazia muitos filmes, chamava Fernando Andrade, ele chama Fernando Andrade, ainda trabalha. E eu fiquei 1 ano e pouco trabalhando com ele. Depois desse 1 ano... Oi, voltou. Então eu fiquei trabalhando com o Fernandinho Andrade durante 1 ano e meio, mais ou menos. Eu já tinha muita técnica de cabelo, porque eu fiquei 10 anos trabalhando com cabelo e conheci um super cabeleireiro no Brasil que chamava Arnaldo de Souza, que era o melhor cabeleireiro pra mim aqui no Brasil nos anos 90, né? 90 para 80. E conheci uma geração de cabeleireiros dos anos 80. Aprendi a fazer muitas técnicas e manter um cabelo firme, forte, usando produtos. E nessa eu comecei a maquiar pra esses caras. Fui praticando, entrei na minha primeira agência, era uma agência de modelo, nem era agência de maquiador. Antes de entrar na Molinos, eu entrei numa agência de modelos, que ficava em Santana. Então eu pratiquei muito a história de maquiar e pentear e ver o resultado na foto. Então eu vi os defeitos, vi a luz, como estourava a luz, como não. Conheci um fotógrafo chamado Fabiano Herrera e aí começou a minha carreira realmente aqui. Comecei a fotografar para táxi, models, fazer uns books. Depois eu comecei a fazer para Marilyn Agência, que hoje é Way, para Elite, Claudinha, algumas atrizes e cheguei na iClick com o Emerson, conheci um styling, o Rodrigo Grunfeld. Nisso a gente começou a trabalhar muito, eu conheci o Ronaldo Gomes, tinha uma revista no Bom Retiro e a gente começou a criar. Realmente eu estava no caminho certo, nessa hora eu percebi que estava no caminho certo. Foi passando o tempo e eu cheguei a conhecer a Isabelle Fontana. Fui fazer um trabalho que era Tic-Tac Mega Models para Mega e tinham todas as tops, a Ana Beatriz, a Isabelle, a Raquel Zimmermann.
tinha a Fernanda Mota, tinha várias supermodas. E aí eu fui fazer esse trabalho. Gente, me deu medo, mas eu fui. Chegou lá, eu fiz esse trabalho e a Isabelle gostou da maquiagem. Eu era muito seguro na época, né? Não dava pra... Eu sou câncer em câncer, não dava pra fingir que eu estava seguro. Eu era inseguro. Mas eu sabia que eu tinha algumas técnicas. Então eu fui criando essas técnicas e deixando a mão mais leve. Minha mão foi ficando mais peso-pena, que é o que a gente tem que ter, né? Na hora que a gente vai maquiar alguém, a gente tem que ter o peso-pena nas mãos. Então, eu tava pensando, nesses dias de quarentena, a gente precisa se olhar, se conhecer. Quem é a gente, né? Quem somos nós? Pra onde a gente vai e o que a gente precisa, né? A gente precisa... O que a gente precisa? A gente precisa de maquiagem? A gente precisa de... O que a gente precisa? A gente precisa de maquiagem? A gente precisa de cabelo? A gente precisa de uma roupa? A gente precisa tampar qual buraco com todas essas coisas? Não que a gente não tenha que comprar o que a gente quer, deseja ou, né, tenha vontade. Mas por que nós estamos tampando tanto esse buraco de sermos nós mesmos, né, com outras coisas que vêm de fora? Então hoje, é lógico que eu vou ensinar um pouquinho do que é maquiagem pra mim, como é que eu maquio, por que eu maquio. E aí a gente vai fazendo esses vídeos paulatinamente. Eu acho que eu tô pensando em fazer 2 vídeos por semana ou 3 vídeos por semana. Vou ver se eu consigo fazer com as novidades e postando o que eu tenho de trabalho. Eu consegui fazer 300 capas de revista, eu tenho no meu portfólio, de editoriais acho que mais de 1000, fiz, eu acho que de desfiles eu devo ter feito mais de 200 desfiles. E bom, ganhei alguns prêmios e tô aqui para responder as perguntas de vocês e ver o que vocês têm dúvida. Bom, eu mandei no story para vocês perguntarem, falarem se vocês tinham vontade de alguma coisa. É a Lohane, que é uma amiga minha, modelo, falou: Max, ensina como é que faz pra disfarçar a olheira de negro. Porque ela é negra e na época ela tinha essa dúvida, né? E aí eu falei: nossa, legal, Lohane. Aqui, essa daqui é pra você, tá, Lohane? O que eu faço em mim, quando eu quero ficar natural, é usar pouco produto. Usar pouco produto significa que eu não preciso cobrir uma área inteira do meu rosto pra conseguir ter um efeito natural. Porque se eu tenho produto no rosto inteiro, nessa área inteira, e não tenho no resto do corpo, o que acontece, gente? Alguém pode me falar? Essa começou a ser minha primeira dúvida quando eu comecei a fazer os editoriais pra Vogue. Minha primeira capa de Vogue, ela tá aqui em algum lugar, eu tinha separado pra mostrar pra vocês, achei, vou te mostrar. Depois de trabalhar muito tempo, eu fiz a minha primeira capa de Vogue, que foi essa aqui, ó. Essa aqui foi minha primeira capa de Vogue com a Isabelle. É uma Vogue que chama Vogue Espanha. E depois de conhecê-la, ela me deu a chance de poder maquiar ela para a primeira capa de Vogue. E aí eu comecei a perceber que eu precisava ter minha mão leve, né? Eu não ia ter sempre um cara que fizesse Photoshop. Eu nem sabia que existia Photoshop e nem sabia que algumas fotos eram tão tratadas assim. Então eu precisava ter certeza de que o meu trabalho ia ser legal e que as pessoas iam gostar. Então eu precisava ter essa certeza. Essa aqui é minha primeira capa de Vogue, foi a Vogue Espanha, com a Isabelle Fontana. O fotógrafo foi o André Escliró e o stylist e diretor foi o Marco Antônio Ferraz, que eu agradeço até hoje. O Marco me ajudou muito. Nessa caminhada eu ia pro Rio me montar. Então, tipo, me montando, eu comecei a descobrir que eu poderia clarear, diminuir, aumentar. Só que as técnicas eram meio antigas. Hoje, um pouco ultrapassada, se eu quero uma pele leve e natural. Quando eu quero o efeito de uma pele leve e natural, eu tenho que usar menos produtos e mais produto na área que eu preciso de produto. Mas eu tenho que ter uma área que não tenha nenhum produto. Porque o olho, quando ele focaliza uma área, ele lê aquela área e ele disfarça outras áreas. É como se fosse um sonho, né? Ele focaliza a área que ele precisa e as outras ele embaça. E depois, quando você focaliza a outra área, ele faz isso. A visão humana é muito especial. E é o que a gente faz quando nós olhamos para as pessoas, né? Então eu descobri que a gente tinha
no rosto áreas que a gente precisava maquiar ou não maquiar, né? Eu descobri que a gente tinha, que a luz ela causava um efeito geométrico com a luz. E eu comecei a fazer as pesquisas em livros. Comecei a pesquisar. E cheguei numa técnica que é a minha técnica usada. Ela chama Max Weber Total Beauty. E eu tenho alguns cursos que eu tenho dado. Pra eu me maquiar e deixar natural, eu posso usar só uma área. Um item super especial que eu posso usar pra disfarçar e já mudar o meu perfil, seria qual? Alguém pode chutar? Deixa eu dar uma lidinha nos comentários pra ver. Acenou, Luísa, Damares. Oi, Damares. Estela, Maicon, Estela, Luan, Machado, Lívia. Bom, tem bastante gente, legal. Bom, vocês podem mandar as perguntas e eu vou responder todas elas no Instagram, combinado, gente? Tem muita gente. Amados, deixa salvo, por favor, pedi uma. Olha só, eu vou salvar sim, Vera. Então, para um homem, uma área que muda muito e pra mulher também é essa área aqui, gente. A da... Nossa, agora vai ser foda fazer. Da sobrancelha. Bom, por quê? Alguém pode me dizer? A da sobrancelha, gente, porque ela... Minha pele não tá sem nada, tá? Água e sabão e... O que mais? Olha só. Só um minuto, gente, desculpa. Eu sei que é chato, eu tô assistindo uma série de vídeos e aí eu tenho visto que as pessoas às vezes embaçam, ou saem, ou voltam. E é um saco às vezes, eu tô fazendo uns cursinhos. Esse óculos vai ser melhor pra eu ver. E vocês também. Então aqui... Só que ele caiu... Eu tenho sobrancelha. A sobrancelha já vai me desenhar, me dar mais área e automaticamente eu vou ter mais força. Então a sobrancelha é o primeiro item que eu posso mudar numa pessoa pra ela. Melhor ver assim, né? Pra ela mudar realmente o fato. 5 pelinhos, 10 pelinhos já fazem muita diferença. E esse primeiro truque, ele vai me dar equilíbrio no resto do rosto. Eu descobri também que um rosto, toda vez que eu olho e faço o visagismo, eu preciso calcular ele entre o queixo, nariz, ponta do nariz, sobrancelha, né? Início da sobrancelha ou final do dorso e a testa. Então esses 3, 1, 2, 3 pontos são muito especiais pra mim e pra quem quer maquiar. Eu sempre tenho que estar de olho no queixo até a testa e eu vou dividir essa área. Então a gente vai medir a testa, olha o tamanho da minha testa, né, gente? E o queixo, pronto, já passei, 2 dedos, né? Agora eu tô com uma barbinha. Estão gostando da minha barba branca? Eu adoro a minha barba branca, mas às vezes eu me acho muito velho. E essa coisa da maquiagem quer deixar a gente mais jovem, né? E nessa função, eu descobri que a gente poderia maquiar em triângulos, gente. Tudo triângulos. Os triângulos, eles me passam uma energia positiva. As pirâmides. Bom, o número 3, ele é mágico, né? Eu, vocês e o espelho, que seria entre nós, é o 3. O pai, Filho e Espírito Santo também é o 3. Então são várias teorias com o número 3. Nessa função eu descobri que eu precisava maquiar. E eu tinha um editor que chamava Giovanni Frasson na Vogue. Ele me falava, Max, a gente precisa de uma maquiagem natural porque aqui é Brasil. A gente começou a fazer uns passos. O primeiro passo que eu precisava maquiar era a olheira. Por quê?
toda a minha análise, ela parte da caveira. A caveira segura o osso, né? A caveira segura a pele, né? Todo esse esqueleto segura a pele. E dentro da caveira tem o quê? Gente, lógico, carne, sangue e tal. Mas a gente vai ter a alma, né, gente, que segura tudo isso. Então eu comecei a pensar que eu precisava de um pouquinho de base para cobrir a olheira e me dar um pouquinho mais de saúde. Bom, eu já tenho uma sobrancelha e uma olheira já melhorada. E nessa eu criava um efeito mais natural. E aí? Vocês gostaram? Vou dar um pouquinho pra luz. Esse efeito, eu descobri que ele era triangular. É, triangular. Ele é nessa área. Quando eu clareio essa área da olheira e vou esfumando o resto do produto como se fosse aquele esfumado clássico do olho, eu consigo um efeito natural. A base que eu estou usando é a base da Givenchy, essa daqui, maravilhosa, Matissime Velvet. Porque eu não quero que áreas que eu tenho defeito, ou que esteja com uma espinha, ou que esteja com uma marquinha, mostrem muito mais do que eu preciso ver. Então eu comecei a descobrir que se eu fizesse alguns truques, eu conseguiria esse efeito. Eu teria que esfumar o máximo que eu pudesse e não ter medo, porque o meu mal era o medo. Eu não tinha fé, eu não tinha segurança, né? Segurança em mim mesmo, assim. Eu ficava com medo. Então eu maquiava o rosto inteiro, porque eu precisava me segurar, né? Me assegurar de que essa base fosse ficar perfeita inteira. Eu descobri que, ó, como eu fiquei, gente. Ó, descobri uma manchinha aqui, minha pele tá um pouquinho manchadinha. Vou cobrir um pouquinho mais aqui. Vou cobrir um pouquinho mais desse lado, que tem sombra. E eu comecei a brincar com essa história de luz e sombra. Vocês veem que aqui, ó, eu tenho luz, certo? A luz tá toda desse lado. Meu melhor lado. Esse lado eu tenho a luz. E nesse eu tenho a sombra. Vocês veem como já aparece um pouco do triângulo? E no olho também acaba acontecendo, olha lá. E quando eu abaixo, vem a sombra. Quando eu levanto ou viro, eu começo a ver o outro lado. Maquiagem é a arte de ficar fazendo e refazendo os passos, né? Então eu comecei a refazer a sobrancelha e outros passos. Gente, esse é meu primeiro vídeo com vocês. Acho que eu falei bastante. Eu queria responder algumas coisas de vocês. Deixa eu dar uma lidinha. Vocês entenderam essa história? Do ter ou não ter, do tirar a máscara, do ser você mesmo e se adaptar, aceitar e ir em frente, sendo você. Se nós todos somos um só, por que não teríamos orgulho de ser nós mesmos? Não? Bom, aqui a gente tem, acho que ainda teremos influência dos 80 até hoje. Se sim, onde podemos identificar os anos 80 nos dias de hoje? A cor é uma referência. A cor é uma referência e eu diria que a cor, a liberdade, faz parte dos anos 80. Eu acho que a referência e o repertório que a gente pode ter de viver, ou se nós não vivemos, de olhar, assistir, estudar, é analisarmos todo o quadro, né? As cores, a liberdade, os traços, se são mais fortes, se são mais arredondados, né? Se são retos, fortes, se são arredondados, mais românticos. Tudo isso está dentro da leitura do visagismo e da análise do cérebro quando ela olha para alguma coisa. Você já vai ter uma leitura, mesmo que
inconsciente de que aquilo te aponta a liberdade, a alegria, a força, a energia. Então, pra mim, isso é anos 80. Os traços e a luz, ela acaba... Se você começa... Quando você começar a olhar e estudar as fotos, você pode olhar a luz. A luz é uma boa incidência do que tá vindo pra agora, né? Agora. Mas a gente tem de tudo. Eu acho que não só anos 80. A gente tem 20, tem 40, tem 60, tem 80. E todas as décadas, elas tinham 2 pontos, né? Do extremo, elas tinham tipo um mid e um maxi. Todas. Agora, por exemplo, eu tô vivendo um nada. Eu já faz um tempo que eu tô sendo eu mesmo. Eu cortei meu cabelo. Eu tô querendo ser eu. Aceitar, me aceitar. Estou sendo eu. Então isso é um ponto positivo, né? Acho que o legal é isso. A gente saber onde usar, quando usar. E não precisa ficar toda hora montada, né? Não sei se eu respondi pra você, Damares, mas aqui tá. Você não tinha referências externas, não tinha pares, tinha você, o trabalho e o resultado. Você não tinha referências externas. Então, a minha referência era eu mesmo, a minha vida. Eu nasci em 73, em 83 eu tinha 10 anos, em 87 eu tinha 14, comecei a trabalhar e comecei a viver. Essas eram minhas referências. Só que eu tenho uma referência ótima, gente, aqui. Quando eu era pequeno, olha só esse livro. Livro não, esse disco. Era a minha referência, tinha muito disso. O Mágico de Oz. Era um disco, gente. Nossa, eu escutava muito esse disco. Então tem aqui o Mágico de Oz, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, Emília, a boneca que fala. Então, tipo assim, tudo isso era muita referência pra mim, né? Não tinha internet, então a gente teria que estudar. Eu fui estudando na prática e vivendo, olhando, vendo, tendo, e fui metida. A Ivete fala, né? Eu sempre fui metida a fazer. E aí eu peguei dela isso, eu também fui metida a fazer. No começo eu tinha medo, mas depois eu me meti a fazer. E quando eu me meti a fazer, eu me propus a ser o melhor nessa área, né? E aí foi passando o tempo, eu fui treinando assistentes, porque na época eu entrei numa agência... Quando eu comecei a trabalhar muito, eu entrei numa agência chamada Gloss. Essa agência, ela tinha os melhores profissionais. Desfile, você precisa ter no mínimo 10 pessoas, né, gente? Um desfile com 20 pessoas. Tá, hoje você pode fazer com 5, dependendo da beleza. Só que eu queria fazer coisas que eu não tivesse visto. E como eu não tinha muito estudo, eu não gostava de história nem de geografia, eu gostava de matemática, eu parei de estudar muito cedo. E eu não gostava de história e geografia, então eu tive que coçar muito, ralar muito para conseguir chegar nas histórias. Então quando um stylist, o Giovanni Frasson ou o Felipe Veloso me falavam sobre histórias, o Pedro Salles ou o Daniel Eda, sobre o que eles queriam e qual era o tema, eu teria que ir atrás. Mas a minha intuição sempre foi muito forte, me ajudou muito. Eu lembro de vários desfiles. Eu vou postar em outros programas outras edições desse programa para vocês sobre outras histórias. Hoje eu comecei com essa capa, também mostrei um pouquinho do Mágico de Oz para vocês. E agora eu vou falar mais sobre eu mesmo e o trabalho e como eu fui conseguindo. Então essas foram as referências. Gente, a gente já tá meia hora falando, eu falo bastante, né? Eu não gosto de me maquiar, porque nunca tive facilidade de desenvoltura. Annalise. Eu achava que não tinha. E aí eu comecei a pensar que eu tinha, sim. Por que que eu não tinha? Por quê? Alguém me disse que eu não tinha e eu parei de ter? Pera aí. Então eu comecei a praticar. Já vai ter alguns cursos de automaquiagem e de maquiagem. Aí sim a gente vai poder falar de produtos e técnicas. Esse eu acho que não é um momento para ficar falando de produto. Ao mesmo tempo, para quem não é profissional, né? Quem é profissional e quer se tornar um master nessa profissão, eu acho ok. Mas assim, são tantos vídeos que não me dizem nada. E será que eu fiquei velho? Como que é, né? Tipo, só se embelezar? Se embelezar por quê? Do quê? Pra ir aonde? Ficar na frente do espelho? Não dá. Então eu posso ser mais bonito sem nada. Isso também me dá mais força, né? Eu posso estar de cara limpa e estar lindo, né? Eu acho que essa luz que a gente tem dentro, ela amplia a luz. E toda luz que vem de fora, ela pode ser rebatida, né? Quando a pele, ela tem ou hidratante,
ou base com um pouquinho de mica, ou glitter, ou qualquer coisa que reflita essa luz. Então toda luz que vier, ela vai voltar. Eu acho que é nosso papel. Aceitação, eu me aceito, mas... Manga bufante anos 80, adoro. Acho que isso voltou sim. Mas depende também, né, gente? Você não vai sair de manhã pra trabalhar com uma manga bufante enorme. Depende de onde você trabalha. Então, isso também eu aprendi com o Philip Hallow. Dependendo do que você faz, pra onde você vai e quem você é, você precisa saber, né, o que usar. Estar segura, estar plena, estar próspera. É isso, eu acho. Mas os personagens você pode montar qualquer personagem, né? E você pode ser um personagem. O único problema é não se perder nesse personagem, né? Mas se perder também a gente se acha, então é muito legal isso. As coisas que foram destaques, cores, brilhos, gel. Ah, muita coisa. Tem muita coisa acontecendo hoje. A liberdade, esse boom, né? Eu também acho que a gente precisa separar as pessoas por idade, né? Em grupos e idades. Porque assim, tipo, se você tem 30, 40 anos, você não vai se vestir que nem uma menina de 15, né? E se você quer vender mais, você precisa vender pra mulheres que têm mais de 30. Porque, tipo, eu não tinha tanto dinheiro quando eu era mais novo, de 15 a 20, eu trabalhava pra caramba e não tinha tanto dinheiro. Eu comecei a trabalhar com 9 anos com meu pai, entregando jornal, aqui na Vila Mariana. Porque eu queria ter meus tênis e as coisas que minha mãe não podia me dar. Éramos uma família já, nessa época, o Lê acho que já tinha nascido. Não, o Lê não tinha nascido ainda. Então era eu, a Andréia, a Vivi e o Lê nasceu depois. Então, tipo, imagina, não tem como. Se você quer vender mais, informar mais, ok. Agora, se você quer ser só um personagem pra mostrar que você tem, que você pode, etc. Será que é isso? Eu não sei se é isso. Sabe? Essa é a minha grande... Essa é a minha grande pesquisa, eu acho que hoje, né? Qual é o público que você atende? Que público você quer atingir, né? Você só quer números? Você quer respeito? Você quer transmitir e passar toda essa energia que você teve, que é o que eu tô fazendo aqui hoje, né? Doando um pouco do meu conhecimento pra vocês de graça. Vamos lá. Deixa eu ver mais uma pergunta. Qual a característica estética da maquiagem dos anos 90? Nos anos 90, é que assim, ó, hoje, tudo que acontece lá tá aqui agora, né, na hora. Antigamente demorava muito tempo pra chegar aqui. Então, nos anos 80, por exemplo, 90, era Heroine Chic. E aí apareceu a Gisele depois, né? Porque, tipo, Heroine Chic era aquele estado... Depois que veio grunge, não, o grunge veio depois. Heroine chique, tipo borrada, rock, sexy, cool. Esse cool já não é mais o cool de hoje, né? Eu acho que também tem muitos caminhos, né? Hoje, por exemplo, você tem que ser perfeita. E isso não é um caminho, porque ninguém é perfeito, né? Então, tipo, não adianta você ficar enchendo a cara de maquiagem, fazer uma máscara pra se mostrar perfeita e por dentro não estar se sentindo perfeita. Eu acho que esse é o grande lance. Então, borrado, era um make borrado. Kate Moss, né? E aí começou a vir... Depois de Heroine Chic, veio Saúde Total, Gisele. Voltou os 70, né? Que daí dizem que a Gisele, ela era uma releitura dos 70. E eu acho que é legal, assim, esse estudo. Mas 90 era Heroine Chic. Grunge, rock, pesado, punk... Punk era 70, né? Mas era um pouco de punk, porque a atitude era punk, né? A atitude era punk. No que se baseia-se o visagismo? Ah, o visagismo, ele se baseia em várias coisas. Eu não sou um professor de visagismo, tá? Annalise. O visagismo se baseia no equilíbrio, né? No equilíbrio, na imagem inconsciente e consciente. O Philip Hallow é um bom cara pra você estudar. Eu também tinha, eu sou de 74. Ah, que legal! Eu também, 73, sou um ano mais velho. A gente tinha MTV. Sim, a MTV era onde eu assistia os vídeos. Pra falar a verdade, na época eu nem tinha MTV, porque a TV teria que ser especial. E minha TV era meio velhinha, da minha mãe. Então eu assistia Clip Trip, que era das 11h30 ao meio-dia e meio. E eu entrava na escola tipo meio-dia um pouquinho. Paulo, tudo bem?
Manda pra mim, manda beijo de Galdino. Beijo. Chique. Kerzoli. Neandro, tudo bem? Ah, já já a gente vai ter uma live, né, Neandro? Tem algumas lives acontecendo, vai ser legal. Sou maquiadora, mas não sei como trabalhar na área. Bom, Rubiana, fica de olho aqui, manda as perguntas e eu vou te responder. Qual é a profissão? Que profissão a gente tem? O que a gente precisa fazer e como é que a gente faz? Tudo isso ninguém me ensinou. É engraçado, não tem uma escola, né, que fala sobre isso. Qual é a profissão de beauty artist? Quem é o beauty artist e o que ele faz? Ele é maquiador ou cabeleireiro? Qual é a diferença entre beauty artist e o maquiador? Qual é a diferença entre o cabeleireiro e o hairstylist? A profissão pra mim é uma só. A gente direciona ela depois que a gente tem a base já pronta. Foi o que eu fiz com a minha. Vou fazer o curso. Maravilha, Jerônimo. Eu me inspiro em seu trabalho. Ai. Eli, muito obrigado. Isso me faz continuar. Max, seu lindo. Ê, delícia. Andressa. Bom, gente, luz. Beijo, amei. Bom, eu vou acabar, né? A live já é meia hora. E mais tarde... Legal, da manga bufante transmite-se ser sexy e romântica. Sim, ela arredondada, né? Porque ela pode ser bufante e também tem outra forma, né? Não? Por dentro é o grande lance hoje, identidade. Sim, Vinícius, é identidade. Quem eu sou, quem você é. Ou quem você quer ser, né? Para um maquiador, para um cabeleireiro, para um profissional de beleza, ele precisa saber qual é o desejo do cliente, né? Seja ele um cliente a domicílio, no salão, ou para uma revista, para uma campanha. Quem é essa pessoa, né? Quem eu sou? Eu acho que a grande pergunta é essa, quem eu sou? Como eu posso ter várias imagens sem saber quem eu sou? Então hoje eu tô entendendo um pouco mais sobre eu mesmo. Eu comecei muito cedo, com 31, não era tão cedo assim, mas pra mim, na época, chegar na Vogue, por exemplo, que era o top do top, para depois começar a fazer a Elle, Marie Claire, ir pra África com a Meg, foi maravilhoso. Tudo isso, eu não sabia ainda quem eu era. Eu sabia que eu era o Max Weber, hoje, Max Weber, 46, quase 47 anos, já passou aniversário. Brasileiro. Bom, deixa eu ler mais um pouquinho. É o grande lance, identidade, inspiração. Sim. Oi. Bom, gente, tem muitas perguntas e eu vou acabando por aqui. Eu vou postar esse vídeo, vou dar uma estudada, que esse é o meu primeiro. Me desculpa os erros e a gente vai prosseguindo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, então no próximo a gente vai falar sobre a prática. A prática, a cor, a quantidade e a organização, né? Organização do meu trabalho, organização do que eu tenho que fazer quando eu chego pra maquiar e por aí vai. Espero que vocês tenham gostado do lance da máscara de cílio, que foi feita com amor pra vocês. E aqui, deixa eu ver o negócio. Pele corrigida e pele corrigida e 2 produtos. Eu poderia dizer pra vocês que essa maquiagem é uma maquiagem masculina, mas pode ser uma maquiagem feita pra qualquer um. Se eu corrijo a sobrancelha, acerto, eu posso ter uma máscara de cílio transparente ou com cor, marrom, cinza, seja lá qual for a cor do seu cabelo, apesar que o meu tá meio azulzinho, mas hoje tá calor, eu não consegui deixar ele mais claro, mas amanhã vai estar mais claro. Máscara de cílio e uma base. Ah, também tem uma outra coisa. Pra fazer o 3, que é da pirâmide, eu vou usar um pouquinho de primer, que esse é da Kat Von D. Mas você pode usar o primer que você quiser em algumas áreas. A área que eu não maquio, mas que merece uma boa quantidade de primer, é essa, gente. Oh, que delícia. É bom, né, essa massagem. A gente tá aqui. Maquiagem transparente. Masculina ou feminina? Espero que vocês tenham gostado. Cliquem no link, compartilhem e vamos ao próximo programa. Eu vou dar uma olhadinha. Obrigado pela atenção de vocês. Adorei estar com vocês hoje à tarde. E
vamos seguindo. Próximo programa a gente vai ter a prática, a cor, a quantidade e a organização. Quando precisamos usar ou não mais maquiagem ou menos maquiagem. O mais legal dessa fase, tô repetindo, o mais legal dessa fase é sabermos quem somos e para onde estamos indo. Ou onde queremos chegar. Esse é o lance. Um beijo para vocês. Fiquem de olho. Mande as perguntas, eu vou responder elas e eu vou montar um novo programinha para vocês. Vou fazer esse passo a passo e vou postar no YouTube. Vou colocar meu canal para funcionar e a gente logo se vê. Stay safe, todos vocês. Vamos nos cuidar do próximo, da nossa família e dessa humanidade que é maravilhosa. E agradecer por estarmos no Brasil. Pelo Brasil ser um país quente e a gente está conseguindo mais tempo para se curar, mais tempo para se cuidar e cuidar de quem a gente ama. Super beijo, até mais.